Pessoal, eu quero começar falando de CPMI do 8 de janeiro, que houve hoje. O general Augusto Heleno, ex-chefe de Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro. Houve vários momentos de tensão. O general Augusto Heleno, e a gente vai caminhar para cá porque eu vou jogar esse assunto já direto aqui para o nosso debate. Ele recebeu do ministro Cristiano Zanin a possibilidade de se manter em silêncio em perguntas que o pudessem incriminar. Mas o general Augusto Heleno decidiu responder várias das perguntas e não teve papas na língua para muitas delas. Inclusive, já quero trazer um trecho agora que a gente vai acompanhar. Pode rodar. Eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá para compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para fazer vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Isso a senhora está dizendo. Os vídeos estão aqui. Eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está dizendo, pô. Eu quero só fechar. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor, respeito à relatora, ao presidente. Próximo. General Augusto Heleno ficou bem irritado ali depois, exatamente porque acabou havendo uma discussão entre a relatora e o depoente. Como é que você avaliou essa cena aí, hein, Gustavo Segre? A relatora já está acostumada a fazer isso com todo mundo. Ela é como fala, se ela tivesse a própria opinião e ela já manda a pergunta, já esperando uma resposta, e se a resposta for diferente do que ela espera, a reação é essa? Não, e além do mais, faz uma interpretação do depoente. O depoente explicou, já respondeu. Não é para a relatora questionar uma resposta. A resposta é essa. Pode ela não gostar da resposta, é o direito dela, e isso poderá constar no relatório final, mas não pode mudar a interpretação. E, obviamente, o general estava um pouco perturbado com essa forma da relatora fazer uma inquisição da sua resposta. Fábio Piperno, houve uma inquisição da resposta do general Augusto Heleno? Bom, ocorreram perguntas duras, até porque ele mentiu muito. Aliás, vai ter uma imagem aí que desmente uma das principais respostas dele. Que é a de que ele não se encontrava, por exemplo, com os militares e nem teve nenhum contato com Mauro Cid. Exatamente. Falou que Mauro Cid não participava lá das reuniões e isso é desmentido por imagem, né? Então, é claro que o outro lado, claro que as pessoas que perguntam, os parlamentares que perguntam, vão se exasperando. Ele tinha, de fato, o direito de não responder, optou por responder a maior parte das perguntas que foram feitas, mas faltou com a verdade em muitas das respostas, como essas imagens acabam atestando. E aí, Luiz Felipe Dávila, houve muita mentira, houve falta de resposta ou houve, de certa forma, também um abuso ali por parte da relatora ao questionar que é o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro? Não há dúvida que houve um total abuso e interpretação da relatora Elisiane Gama do que estava sendo dito pelo general. Se é mentira ou não, é preciso contestar com os fatos. Mas não pode a relatora colocar palavras ou interpretar as palavras de um general que está depondo numa CPI de acordo com a sua ótica e não de acordo com o que ele está dizendo. Isso é um verdadeiro absurdo. Agora, isso mostra um pouco, né, que nós precisamos resgatar um pouco dessa civilidade e cordialidade na política, porque sem isso a democracia não funciona. A democracia não é briga de botequim e não pode transformar a CPI em briga de botequim, porque isso desvaloriza a CPMI nesse caso e, pior, faz com que a relatora atue de forma parcial. Isso é muito negativo para uma CPMI muito séria que tem que esclarecer o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Está havendo parcialidade no teu ponto de vista, a depender de quem é o depoente, em Alan Gani? Totalmente, concordo absolutamente com o que o Dávila falou. A parcialidade ficou escancarada na resposta e até no destempero da senadora. Aliás, aquilo que a oposição já desconfiava quando ela foi a relatora, que pudesse acontecer, dela ser muito mais conivente, muito mais branda com a ala governista, que aí sim houve uma omissão que está comprovada, né? Ela
é muito mais tranquila. Ali, quando vai a oposição, quando vai a direita, aí ela não age de maneira parcial, inclusive confronta, coloca palavras na boca. Não é papel aí de uma senadora que relata uma CPI. Fábio Piperno, por que você teve uma reação aí ao falar da parcialidade, ao ter Dávila e Alan Gani falando da possível parcialidade da relatora Elisiane Gama? Eu acho que eu discordo muitas vezes do tom da relatora. Aliás, assisti toda a sequência de perguntas que ela fez ao general 4 estrelas, isso foi lembrado muitas vezes. Agora, muito mais grave do que isso é o general 4 estrelas, que foi ministro até outro dia, que, aliás, foi indicado, inclusive, pelo governo Lula para alguns cargos, inclusive para comandar a Minustah no Haiti. Isso. Chegar lá numa CPI com a maior cara de pau e mentir, como ele mentiu. Fala, Segré. Eu levantei a mãozinha aqui para falar, porque qual é a diferença, Piperno, entre o general que você menciona que ele mentiu? Não duvido da tua palavra. Não, já tem imagem aí, tá. Enfim. E o outro, do GCI, o Gonçalves Dias, que ele tinha autorização para mentir. Me conta qual é a diferença, porque um não pode e o outro não pode. Agora eu vou perguntar, agora eu vou devolver a pergunta para você, Segré, com todo o respeito. Qual foi o momento aqui em que eu defendi o general Gonçalves Dias? Aliás, ele recebeu lá, supostamente, o direito de mentir, e nem sei se falou a verdade ou não, mas em momento algum eu fiz a defesa do general Gonçalves Dias aqui. Não, mas não estou dizendo que seja uma defesa a um ou uma oposição a outro. Estou perguntando uma pergunta concreta de quais seriam as diferenças. Ou seja, o Heleno não pode, mas o outro não... Você tocou num excelente ponto. A gente pode estar diante de 2 generais mentirosos. Olha o que o exército brasileiro está produzindo. Não. Que foi, Dávila? Nada de exército. A gente está falando de 2 oficiais. Não dá. Quando você fala exército, está falando da instituição. A instituição do topo da carreira. Pelo contrário, a instituição está sempre dando esclarecimentos dos fatos, vem expondo, inclusive, as divergências internas que ocorreram durante os episódios, e isso mostra, de novo, o papel institucional das Forças Armadas totalmente comprometido com a defesa da democracia, do Estado de Direito. Então não dá para dizer que a opinião de general, não importa se é 4 estrelas ou não é 1 estrela, isto é opinião individual de pessoas. Não dá para você ter um jornalista errado e você falar imprensa. Não é imprensa, é um jornalista. Então, assim, não podemos transformar o depoimento individual de pessoas na voz oficial das Forças Armadas. Com todo respeito, eu concordo. Não é a voz oficial das Forças Armadas e estou plenamente de acordo com você. O que eu questiono há muitos anos é a quantidade de maus militares que o Exército produz, inclusive generais. A gente está diante de 2 mentirosos, no mínimo. Mas isso acontece em todas as atividades, generais, em todas as profissões. Espera aí, vamos lá. De novo, colocar ordem na casa. O Exército forma quadros para lutar guerra, não é para fazer política. Fazer política é outra coisa. Aliás, o papel das Forças Armadas é justamente evitar que seus membros saiam dos quadros para fazer política. Esses que fizeram essa escolha, estão fazendo no seu direito de cidadão. Agora, isso mostra que quem é treinado nas Forças Armadas não tem as habilidades necessárias para aguentar o jogo político, como mostrou o general Heleno. Perde a cabeça, né? Não é isso. O general está acostumado a dar ordem, cumprir ordem, né? Então não está acostumado com esse jogo da política. Então, assim, isso tem a ver que as Forças Armadas não preparam pessoas para se tornar político. Ela prepara pessoas para servir as Forças Armadas.